Senhor Jesus Cristo para mais um estudo, sobre o nosso livro dos Espíritos, sobre nossa doutrina espírita. Estamos caminhando então para o final desse capítulo, que trata das propriedades dos elementos gerais do universo, O subtítulo é Propriedades da Matéria. Nós encerramos o vídeo anterior com a pergunta 31, onde Kardec perguntou assim: de onde se originam as diversas propriedades da matéria? Ao que o Espírito de Verdade respondeu: são modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união em certa circunstância. Essa é a última pergunta do vídeo anterior. Então Kardec foi para a pergunta 32. Ele disse assim: de acordo com o que vim dizer, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não passam de modificações de uma única substância primitiva. Olha só aonde Kardec foi, Aqui que eu falei, é o espírito do pesquisador, do homem de ciência, que vai fundo na questão até entender profundamente, até exaurir tudo para poder passar para frente, Muito bem. A resposta dos espíritos superiores, sem dúvida, e que só existem devido à disposição dos órgãos destinados a percebê-las. Então, de acordo com o que vim de dizer, repetindo, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não passam de modificações de uma única substância primitiva. Nós já não falamos aqui o tempo todo, os espíritos não deram várias respostas, que tudo tem como base algo chamado fluido cósmico universal. Mas um espírito pesquisador muito amplo, gente? A inteligência do homem é fantástica. Ele veio para a Terra para isso. Deus o mandou para aqui para fazer isso que ele fez. Muito bem. A resposta, sem dúvida, é que só existem devido à disposição dos órgãos destinados a percebê-las. Que órgãos são esses, meus irmãos? Os nossos órgãos aqui que nos dão o sentido da visão, por exemplo. O nosso paladar, por exemplo. Isso aí são órgãos preparados, nossa língua aqui, para perceber sabor. Saber se algo é doce, se é azedo, salgado, se é venenoso ou não, se é salutar, se é bom para o corpo ou não. Então a pergunta é assim: tudo isso aí não passa de modificações, não passam de modificações de uma única substância primitiva? Já sabemos, abre parênteses aí, fluido cósmico universal. A resposta, tranquila, sem dúvida, e que só existem devido à disposição dos órgãos destinados a percebê-las. O olfato, por exemplo, nós temos aqui as nossas narinas, para sentirmos o cheiro das coisas, É um sentido, o olfato. Então, tudo isso que existe, Sabor, odor, cor. A cor, os nossos olhos da visão vai nos permitir distinguir o que é vermelho, o que é amarelo, o que é branco, o que não é. É por aí. E qualidades das coisas, Tudo isso vem de uma substância primitiva, entre parênteses, fluido cósmico universal. E o Espírito responde sim. E tudo isso só existe devido à disposição dos órgãos destinados a percebê-las, a senti-las. E nessa resposta, o Kardec sempre faz alguns comentários paralelos. Ele diz assim, a demonstração deste princípio, quer dizer, dessa resposta do Espírito, se encontra no fato de que nem todos percebemos as qualidades dos corpos da mesma maneira. Enquanto uma coisa agrada ao gosto de um, para o de outro é detestável. O que uns veem azul, outros veem vermelho. O que para uns é veneno, para outros é inofensivo ou até mesmo salutar. Entenderam?
Então, esse mundo de meu Deus, do Pai Eterno, onde todos nós estamos, existem aí os seres vivos, que somos nós, os animais, com os órgãos apropriados para receber tudo isso, perceber tudo isso aí. Exemplo, por exemplo, a questão do som. O som. Existem tipos de som que chegam no patamar vibracional que os nossos ouvidos humanos, o nosso sentido aqui, a audição, não percebem. Mas o cachorro percebe. Percebe e se incomoda com aquilo. Quando o som chega, aqui, se não me engano, a palavra correta seria infrassom, além daquelas vibrações que os nossos sentidos estão aptos a perceber, nós não percebemos, né? Mas o cachorro, por exemplo, percebe e vai por aí afora. A pergunta 33, ele falou assim: a mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Olha que interessante. Mais uma vez, Kardec indo fundo na questão. A mesma matéria elementar, entre parênteses, fluido cósmico universal, matéria básica de tudo, é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades e qualidades, né? Sim, e é isso o que se deve entender. Quando dizemos que tudo está em tudo, gente, preste bem atenção na profundidade disso aí. Tudo está em tudo. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples são meras modificações de uma substância primitiva, o cosmos universal. Na impossibilidade em que ainda nos achamos de remontar, a não ser pelo pensamento, a essa matéria primária, esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, tê-los como reais, tê-los como tais, até nova ordem. Olha a profundidade disso aqui. Quando o Espírito falou assim, ó, esses corpos são para nós, para eles lá, para os Espíritos encarnados, não para nós. Os nossos sentidos não estão aptos a perceber tudo, mas eles sim. Eles podem perceber tudo. Por isso eles falam aqui, ó. Olha bem. O oxigênio, tem que repetir. Fixem aí. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples são meras modificações de uma substância primitiva, na impossibilidade em que ainda nos achamos de remontar, a não ser pelo pensamento, a essa matéria primária, vírgula. Esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, tê-los como tais, até nova ordem. Muito bem, tem um comentário do Kardec que foi assim, a nota de Allan Kardec. Esse princípio explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores, que consiste em dar-se pela ação da vontade. Presta bem atenção, ação da vontade. Há uma substância qualquer, a água, por exemplo, propriedades muito diversas, um gosto determinado e até qualidades ativas de outras substâncias. Desde que não há mais de um elemento primitivo e que as propriedades dos diferentes corpos são apenas modificações desse elemento primitivo, fluido cósmico universal, o que se segue é que a mais inofensiva substância tem o mesmo princípio que a mais deletéria das substâncias. Assim, a água, que se compõe de uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio, se torna corrosiva, duplicando-se a proporção do oxigênio. Transformação análoga se pode produzir por meio da ação magnética dirigida pela vontade. Olha bem, H2,
H2O. 2 hidrogênios, 2 moléculas de hidrogênio e 1 de oxigênio. Isso aí é a água maravilhosa, 2/3 dela que está sobre a Terra e que todos os seres vivos precisam para viver. Né? Todos os seres vivos, dos animais a nós aqui humanos. Agora, no entanto, acrescente lá mais uma molécula de oxigênio, teremos então H2O2. Isso aí já é veneno. Quem beber vai morrer. Experimente beber para vocês um vidro de água oxigenada, né? H2O2. Experimentem, para ver o que vai acontecer. Se não houver um hospital bem próximo, vai morrer intoxicado. E isso é possível fazer isso até pela ação magnética. Quando eu estava estudando química, foi muitos anos atrás, uma professora disse que se você colocar um vidro de água oxigenada durante muito tempo ali no sol bem quente, ele perde uma daquelas moléculas. Então, aquele H2O2 viraria só H2O. Bom, eu de imediato vos afirmo que eu não vou experimentar, fazer essa experiência. Porque se eu não perder a outra molécula, eu vou beber água oxigenada e vou morrer. E eu não quero fazer essa experiência. Eu prefiro beber a água normal, o H2O, que está lá na minha casa, né? Esse sim, eu vou beber com tranquilidade. Mas isso é para a gente ver que tudo é suscetível e passível de transformações. E nós humanos já conseguimos transformar muitas coisas. Pelo pensamento, pela ação magnética da nossa vontade, não muito. Mas há seres que são capazes de fazer assim. Isso aí, tá? Então, com essa questão, com esse exemplo aí da água H2O, nós vamos finalizando aqui a pergunta de número 33, desse subtítulo aí. E mais uma vez, nós vamos rogar a Deus e a Jesus para nos proteger a todos nós. Para nos proteger, para abrir a nossa mente, para abrir o nosso entendimento. Deus seja louvado, fiquem todos com Deus.